E vamos ter novidades relativamente ao futuro de José Mourinho, já a seguir com o Vítor Pinto e também com o Mário Figueiredo, que já estão na nossa companhia. Mas para já vamos a um outro assunto. O jogador do Futebol Clube do Porto, Bednarek, foi vítima de assalto com a ameaça de uma faca ao início da noite de ontem no Porto. O assaltante, que terá apontado a arma branca ao central portista e à família, conseguiu escapar com cerca de 150 mil euros em joias. A reportagem é da jornalista Ana Inês Batista. O assalto ocorreu numa altura em que Jan Bednarek e a família, a mulher e a filha pequena não estavam em casa, mas foi de facto quando o jogador do Futebol Clube do Porto regressava à habitação depois de ter estado a jantar num restaurante aqui na zona da Foz, no Porto, que se apercebeu da presença destes três assaltantes. Ora, de acordo com fonte policial, não terão existido confrontos ou ameaças, mas a versão que foi apresentada pelo jogador do Futebol Clube do Porto foi de que de facto teria sido ameaçado com uma arma branca. Estes três suspeitos que acabaram por fugir com dois relógios de luxo, dois Rolex, avaliados em cerca de 150 mil euros. Até ao momento ainda não foram detidos, mas ao que conseguimos apurar já estarão referenciados pela Polícia de Segurança Pública, que assumiu esta investigação. Aliás, ainda na noite de ontem, os agentes da PSP estiveram na habitação do jogador polaco a efetuar todas as perícias, também a visualizar as câmaras de videovigilância, não só da habitação de Jan Bednarek, mas também das moradias na envolvência, para também perceberem o percurso que terão seguido depois de fugirem da habitação. Ora, enquanto isso, o Futebol Clube do Porto, desde o primeiro momento, que prestou todo o apoio necessário ao jogador, também no que se refere a questões de segurança, isto porque Jan Bednarek pernoitou com a família na habitação. Aliás, esta manhã conseguimos falar com o jogador, ele que estava bastante abalado com toda esta situação, pediu que a sua habitação não fosse filmada e de seguida seguiu até ao Olival, onde integrou a equipa nesse último treino do Futebol Clube do Porto antes do jogo frente ao AVS, que se realiza amanhã. Uma família que está abalada depois de momentos de verdadeiro terror que viveram ontem à noite. A investigação está a cargo da PSP e até ao momento este trio de assaltantes ainda não foi detido. Recordo que na minha companhia tenho o Mário Figueiredo e também o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos dois. Vítor Pinto, e que novidades é que tu tens relativamente a este assalto à casa de Bednarek? Olha, é a descrição de uma verdadeira noite de terror, mas antes de mais é o tipo de assuntos que não gostamos de abordar, mas por vezes também dentro do âmbito esportivo temos que entrar em situações em que a esfera familiar também fica ameaçada e corre perigo. Mas acima de tudo, um grande abraço ao Mário Figueiredo, a todos que estão com o Liga Now, e relatar um pouco aquilo que se passou. A Ana Inês Batista fez um extraordinário trabalho, tal como a Ana Silva Monteiro hoje de manhã no Olival, o Paulo Jorge Duarte, ainda que adoentado, sempre imparável. E dizer-te que o grau de preparação deste assalto à casa de Bednarek é assustador, é preocupante, e o detalhe fundamental que nos faz a todos refletir é o seguinte: nós tínhamos efetivamente a informação de que o Bednarek tinha ido jantar, mas isso não é verdade. Aquilo que aconteceu foi que o Bednarek, depois de ter estado numa exposição durante a tarde, saiu com a sua filha Júlia e com a sua mulher Júlia e com a filha Lili, e de facto saiu de casa supostamente para ir jantar, ou pelo menos para uma saída mais demorada. Mas seja por que motivo fosse, regressou a casa passado 10 minutos. Portanto, a tragédia que podia ter ocorrido derivou de um acaso, não sei qual foi a razão que o fez regressar a casa, pode-se ter esquecido de alguma coisa, seja o que for, mas ao contrário daquilo que deveria ter acontecido, porque tendo o Bednarek treino esta manhã, sábado, e estando a sair com uma filha que já estará prestes a fazer 5 anos, seguramente não ia estar fora de casa até tarde. Mas saiu de casa por volta dessa hora, das 9 da noite, 9 e tal da noite, para ir jantar. E foi nesse momento que os três assaltantes entraram em casa. E o assustador deste caso é que o regresso inesperado de Bednarek, e isto às vezes acontece, propiciou uma reação ameaçadora por parte dos assaltantes, e o Bednarek, sendo um senhor de 1,90 m, 84 kg,
e sendo um líder de balneário, a primeira reação que tem é tentar proteger a família. E essa proteção da família foi tentar evitar que acontecesse algum mal à sua filha e à sua mulher, e com isso, sob ameaça, aliás, nenhum de nós acredita que ante este grau de preparação os assaltantes fossem lá sem estarem preparados para algum imprevisto que pudesse suceder, sob ameaça de arma branca, mas com receio de que pudessem existir armas de fogo também envolvidas, o Bednarek pediu que não fizessem mal à família, e a sua mulher e a sua filha foram fechadas na casa de banho. Foram fechadas na casa de banho, enquanto os assaltantes movimentavam pela casa. A situação grave aqui é que o Bednarek ter-se-á percebido, pelas informações que eu consegui obter, que os assaltantes tinham conhecimento de onde é que ele tinha coisas, de onde estavam coisas na casa. E isso levanta uma enorme preocupação desde já, a vários níveis, mas se calhar por isso é que também a Ana Inês Batista e o Paulo Jorge Duarte nos deram conta de que a PSP já tinha suspeitos, a PSP já tinha algumas desconfianças e já tinha uma linha de investigação que estava a seguir. Portanto, posteriormente, aliás, a informação que eu tenho, esta informação é minha, é que a única chamada que houve para o 112 relativa a este caso foi feita precisamente por uma mulher da casa de banho da casa de Bednarek. Portanto, percebe-se que as informações, por exemplo, que a PSP deu oficialmente à Ana Inês Batista, que obviamente tentou recolher essa informação, de que não tinham existido confrontos nem ameaças, nem confirmando a arma branca. Com todo o respeito, a polícia não estava lá no local, portanto o Bednarek é que foi ameaçado e ele sabe que foi ameaçado com a arma branca. Com o alarme que causou junto do plantel de Fogo do Porto, junto à estrutura de Fogo do Porto, já falaremos sobre isso. Por outro lado, o próprio jogador, nesse momento, conseguiu de alguma forma, apesar do risco que estava a acontecer ali na altura, manter alguma cabeça fria. E efetivamente não existiram confrontos, porque a reação que qualquer um de nós teria ao entrar em casa e perceber que estavam lá pessoas é uma reação de susto, uma reação de alerta, de pânico até, de desespero em algum momento, tentando proteger a família, mas efetivamente não chegaram a haver confrontos devido às ameaças. Portanto, a partir do momento que há uma ameaça ao jogador, o jogador preocupa-se apenas em proteger a família e conseguiu fazê-lo. Portanto, foram minutos que se eternizaram, e depois o facto de terem levado os dois Rolex, o valor de 150 mil euros, depois sabemos que isso não tem esse valor para quem, depois num eventual mercado negro, como é evidente, e dá perfeitamente a ideia de que este assalto teria sido à procura de outras coisas eventualmente, porque não me parece que, com todo o respeito, os Rolex têm muito valor, mas não são fáceis de colocar e de obter dinheiro por eles, mas sobretudo fica aqui patente de que houve preparação, havia conhecimento de rotinas do jogador e houve um aproveitamento do momento em que o jogador saiu, com a família, para irem lá à casa. Qual é a ilação que eu retiro disto, conhecendo as movimentações de Bednarek? Hoje, previsivelmente, porque estas pessoas assaltantes não têm esse conhecimento, poderia haver estágio de Fogo do Porto. Ou seja, a família estaria em casa e não saía. A mulher Júlia e a filha Lili estariam em casa e não sairiam. Domingo, dia de jogo, Bednarek estava... O jogo era fora, nas Aves, também provavelmente a mulher não sairia de casa. Portanto, dá a ideia que houve aqui alguma urgência de fazer o assalto hoje, não sei com que receio, se tinham receio que ele voltasse para a Polónia, ou seja lá o que se passou, mas quiseram mesmo aproveitar aquele momento, daí o facto estranho, Madalena e Mário Figueiredo, e eu realcei isso ontem de madrugada na CMTV, o facto muito estranho de um assalto destes não se realizar às 3 da manhã nem às 4 da manhã, mas realizar-se às 9 da noite, numa zona da Foz, que é uma zona muito movimentada, numa noite de queima das fitas, onde dezenas de milhares de pessoas se dirigiam para a zona da Foz, para o queimódromo é a menos de 1 km de distância, e tudo isto é muito estranho, tudo isto é preocupante. A polícia já tem pistas, está a investigar. O facto do jogador se ter apercebido que os assaltantes tinham conhecimento, ou pelo menos foi essa a impressão que o Bednarek ficou, conhecimento de onde poderiam estar alguns bens, foi algo que naturalmente desperta suspeitas. A partir daqui, o fundamental foi que a família de Bednarek e o próprio jogador não sofreram qualquer dano. É isso que nos preocupamos, é a proteção das vítimas. A polícia terá que fazer o seu trabalho, o Futebol Clube do Porto, ao ser alertado,
imediatamente a estrutura profissional deslocou-se para o local, creio que o Dr. Tiago Madureira, creio que Henrique Monteiro também, outros elementos no sentido de tranquilizar o jogador. Vítor, antes de passar também a palavra ao Mário, força. O que é que aconteceu depois? A polícia chegou ao local, mas também responsáveis do Futebol Clube do Porto foram prestar auxílio à família, é isso? Sim, sobretudo tranquilizar o jogador. Eu ontem de madrugada, pelas informações que tinha, poderia ter havido um desabafo do Bednarek a dizer que queria sair de Portugal, creio que tu referiste isso hoje de manhã no Liga Now. Essa situação não se confirma. Seria até natural que num momento de desespero do Bednarek, por exemplo, se lhe fosse dada a informação de que existiria um gangue em atividade na zona da Foz, como já foi referido hoje, já foi referido por aí isso, e que haveria um perigo permanente e um perigo instalado, até seria natural que o jogador tivesse uma reação dessas momentânea. No entanto, a ida para o treino hoje de manhã, creio que foi fundamental para se perceber que o foco continua lá, o sentido de responsabilidade do Bednarek e o profissionalismo sobrepuseram-se, e Madalena deixa-me dizer isto que é muito importante. Estamos só a falar do jogador que marcou o golo decisivo para a conquista do título do Futebol do Porto frente ao Alverca. Portanto, é uma espécie de herói do título, é uma espécie de jogador que simboliza o que foi esta época de Futebol do Porto, dado que a expressão muro polaco nasceu sobretudo da qualidade defensiva de Bednarek. O Kibior é um jogador extraordinário, mas quem tem o perfil de muralha é precisamente o Bednarek. O Kibior é um jogador mais soft, digamos assim. E por tudo isso eu creio que temos visto pelas redes sociais e por todo o lado manifestações de vontade de reforçar esse apoio ao Bednarek, portanto creio que ele se sentirá apoiado. Os colegas também obviamente ficaram em sobressalto com o que aconteceu, porque a partir do momento que uma casa de um jogador é assaltada, nós percebemos, por exemplo, quando foi o assalto ou o sequestro, inclusivamente a Nico Otamendi na herdade da Aroeira em 2021, salvo erro, depois percebemos que havia um gangue que estava precisamente focado em fazer esse tipo de assaltos. Creio como também aconteceu em 2019, quando o Otávio, jogador de Futebol do Porto, viu a sua casa de família assaltada em 2019, quando o Futebol do Porto estava a jogar fora num jogo da Liga Europa. Creio que depois também tinham existido assaltos até na Galiza, também de um gangue que se dedicava a esse tipo de assaltos. Portanto, é um tipo de situação que pode ser localizada e circunscrita. A atuação das autoridades vai ser decisiva neste processo, mas que naturalmente desperta receio, naturalmente assusta. Imagina, Madalena, até a mim me custa relatar, quanto mais imaginarmos um cenário em que os nossos entes queridos tinham que se fechar numa casa de banho porque estavam 3 assaltantes em casa. E, sobretudo, às vezes a vida tem instantes decisivos, Madalena. Às vezes há aquele clique, aquele segundo onde tudo muda. E o simples facto de Bednarek ter regressado a casa, quando não era suposto isso acontecer, propiciou um encontro, eu vou chamar-lhe um encontro imediato, mas um encontro imediato muito triste, porque poderia ter tido consequências inevitáveis. Sabemos que muitas vezes os assaltantes em situações destas em que são apanhados podem ter reações imprevisíveis e, sobretudo, reações que coloquem em risco não só a integridade física, como a própria vida das vítimas. Portanto, neste caso, felizmente, o Bednarek, como pai de família, como é chamado um capitão sem braçadeira de fogo do Porto, alguém que está habituado a dar o peito às balas, atravessou-se, digamos assim, e conseguiu, sem confrontos, conseguiu evitar danos para a família. A mulher e a filha ficaram fechadas na casa de banho e Bednarek conseguiu que as coisas não escalassem. Pronto. E a partir daí... A verdade é que parece que a polícia já tem os suspeitos identificados. Pode ser que ao longo da tarde acabemos por ter também novidades nesse sentido. Madalena, porque não é fácil, deixa-me só dizer isto, não é fácil para um jogador de futebol, ainda por cima polaco, portanto estrangeiro, está na cidade do Porto há menos de um ano. Portanto, não serão assim tantas pessoas que terão tido acesso à sua casa, portanto, ao seu local de residência, à sua habitação. Portanto, a partir daí, se acontecendo um assalto, onde o jogador terá ficado com a clara sensação de que os assaltantes tinham conhecimento não só de locais onde ele poderia ter bens, como de bens que poderia ter no local, isso naturalmente desperta intranquilidade e suspeita ao próprio jogador. Isso terá sido comunicado às autoridades, que a partir daí, com a qualidade que as nossas autoridades têm, seguramente juntarão os pontos rapidamente e acredito que poderemos ter algumas novidades rapidamente em relação a este caso.
Tocaste também há pouco num assunto muito interessante que tem a ver com o alarme no balneário agora do Futebol Clube do Porto. Já iremos abordar essa questão, mas Mário Figueiredo, o Vítor dizia que Bednarek era um homem de 1,90 m, que pesava 80 kg e que, curiosamente, na conferência de imprensa, esse foi um dos assuntos, uma das perguntas que foram colocadas ao treinador Francesco Farioli, ou seja, se esta situação só comprovava que Bednarek era um grande líder e um grande homem. Mas mesmo um grande líder e um grande homem pode ficar com as emoções à flor da pele e ficar numa situação vulnerável. Foi isso que aconteceu ontem. Olha, aquilo que se passa com Bednarek, e boa tarde a todos, um abraço ao Vítor, é precisamente, não é o Bednarek, qualquer indivíduo que tente confrontar o Bednarek é uma coisa. Confrontar o Bednarek com uma faca junto da mulher e da filha é outra. É aquela incapacidade, é aquela impotência que o jogador pode sentir na altura de não poder reagir porque tem que proteger a família. E foi isso que ele fez. Os 75 mil euros do relógio, lá de ganhar ainda muitos 75 mil euros, há de comprar novos relógios, se calhar até melhores que este, se calhar até lhe oferecem. Eles não iam aos cheiros dos Rolex, Mário. Claro, eles não iam aos cheiros dos Rolex. Os Rolex não valem nada no mercado negro. Ou pelo menos não são fáceis de vender. Tu contaste, e estavas a falar nessas redes que se dedicam a assaltar. Em Espanha aconteceu muito, Madrid, muito, porque às vezes é aquele assalto fácil. É eu entrar em casa, há sempre qualquer coisa em cima da mesa, há sempre gavetas, às vezes com dinheiro, guardam dinheiro. Agora, a questão que o Vítor focou é muito importante, e se calhar é isso que, se calhar numa fase inicial, a polícia não quis revelar tudo para não gerar o alarme social. Mas a verdade é que, como o Vítor estava a dizer, se eles já sabiam que havia coisas, sabiam onde é que estavam as coisas, isso significa que pode ter sido alguém. Em Espanha, em alguns assaltos, provou-se depois que havia sempre algum elemento que fazia limpezas, ou tratava de jardim, ou tratava disto ou daquilo, podia ter alguma influência também no assalto ou a dar informações daquilo que podia acontecer. Portanto, estamos aqui perante uma situação que é de alarme para os jogadores. E tu falavas há bocado do alarme do balneário, é um bocado isso. O Porto, com a sua estrutura profissionalizada que tem, agora, nesta fase vai ter que reforçar ali um pouco a segurança, os jogadores vão ter que ter essa consciência. Eu acho que é muito importante, os jogadores às vezes, colocar tudo nas redes sociais, ajudam, oferecem informação para este tipo de criminosos. Ou seja, sabem onde é que eles estão, sabem onde é que vão jantar, sabem onde é que isto vai, onde é que vai ser, seja o próprio jogador, seja a família, seja alguém próximo. E isso permite depois mapear. Nós ainda há pouco tempo demos uma notícia no Correio da Manhã que os assaltantes utilizavam drones para controlar as pessoas, quando é que entravam, quando é que saíam, e portanto isto já está ao alcance de toda a gente. E portanto é preciso esse cuidado. Acho que Bednarek, a jogar amanhã ou não, acho que deve ser uma decisão que deve partir dele, se ele se sentir-se em condições. Acredito que o Bednarek vai ter que engolir isto porque teve alguém a empunhar-lhe uma faca, a mostrar-lhe uma faca quando estava juntamente com a mulher e com a filha, e aí o instinto dele foi proteger a família e fez muito bem. E portanto acho que... Mário,